Diante das câmeras, ele cativa multidões com seu carisma inigualável, transformando palavras em pura magia. Nos bastidores, ele traça estratégias visionárias, expandindo o império e consolidando o nome que se tornaria lenda. Qual é o legado de Silvio Santos? Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou Raul Trindade, e eu senti aqui um vazio após ler a segunda frase. Bem-vindos ao Resenha Épica! Meu amigo Raul Trindade, estamos aqui para falar sobre talvez o maior comunicador da história do Brasil, cara. Podemos falar isso? Da televisão, pelo menos, né? Ah, com certeza da nossa geração. De algumas gerações, né, cara? De algumas gerações. Talvez o maior nome, o maior comunicador da televisão, e talvez nunca haja alguém que supere aí esse maluco, hein? Pelo menos não tão cedo. Se a gente pensar que a televisão, assim, tá em declínio, né? Eu acho que talvez ele seja o último, né? Dessa leva de artistas que tinham um programa realmente atrelado a ele. Tipo assim, o programa era ele. É o programa Silvio Santos, né? Não é um programa em que ele apresentava. O programa era ele. A gente não tem mais isso hoje em dia. É o showman, né? Exatamente. E esse cara, ele tem uma história de vida muito interessante, cara. Até controversa também. Mas, começando do começo, né, cara? Silvio Santos, eu acho que a maioria das pessoas até já sabe, mas a gente tem que falar, né? Não era o nome dele, né? Era o nome artístico. É o Cenor Abravanel. Não é cenoura. Cenor Abravanel. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Aqui, né? Apesar dele ter ficado muito famoso ali no estado de São Paulo, né? Ele fez praticamente toda a sua carreira lá, mas ele nasceu no Rio de Janeiro, ali no bairro da Lapa, né, em 1930. E é interessante que, assim, ele é Cenor, né, ele até tem um vídeo dele explicando esse nome. É um derivado da palavra senhor, né, em espanhol, né, que é senhor, né, porque ele era, entre aspas, ele era um dom. Né? Quando a gente estuda a nobreza portuguesa ou espanhola, né, a gente vê esse título, né, de dom. É um senhor, né, um nobre. Meu nome completo é Cenor Abravanel. E é Cenor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá, então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Cenor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Ele é descendente de Dom Isaac Abravanel, né, que foi uma figura aí muito importante ali no século XV, cara, principalmente para os judeus, né? Tem que deixar isso claro aqui. O Silvio Santos era judeu, né? E ele era da descendência desse Dom Isaac Abravanel, que inclusive ele é muito respeitado, né, por sua história ali, que ele foi um grande financista, né, vamos dizer assim, e estadista judeu no século XV ali. Ele ajudou nas finanças, primeiramente ali de Portugal, né? Depois ele acabou sendo expulso de Portugal por uma suspeita ali de aliança com conspiradores contra o rei ali, se não me engano,
Dom João V, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim, ele acaba indo para a Espanha e depois ele tem que fugir da Espanha também, depois de ter ajudado a rainha Isabela de Castela, né, ele tem que sair da Espanha também por causa da perseguição aos judeus ali, né, a diáspora que teve lá. Então, a gente pode dizer que o Silvio Santos ele era um judeu sefradista, né, que diz o pessoal que sofreu essa diáspora ali, né, que foi expulsa ali dos países ibéricos ali pela Inquisição. Pô, e essa realidade aí da família de imigrantes, né, é uma realidade do Brasil do final do século XIX, início do século XX, aquele período do final ou melhor, do pós-escravidão, né, após a abolição da escravidão, período que o Brasil passa por um processo relativamente lento de industrialização, principalmente a partir dos anos 20, depois vem ali na década de 30 o governo do Getúlio Vargas, mas essa realidade dos migrantes, né, vindo para o Brasil, se instalando na região sudeste, é uma realidade de muita gente, né? E o Silvio Santos vai ser mais um desses, né? Filhos de migrantes que vai se estabelecer aí no sudeste do Brasil. O pai dele era grego, né? Era o Alberto Abravanel, e a mãe era turca, era a Rebeca Caro, se eu não me engano. Né? E é até interessante, cara, para você ver como é que o Silvio Santos ele foi tão longevo, né? Que os pais dele foram súditos do Império Turco Otomano. É muito interessante a gente pensar nessa perspectiva, né, de uma pessoa que viveu bastante como ele, porque ele nasce em 1930, finalzinho ali da República do Café com Leite, início do governo do Getúlio Vargas com o golpe de 30, ou Revolução de 30, que chame como quiser. Ele era moleque ali com a Segunda Guerra Mundial, né? Ele viveu a ditadura do Vargas, a redemocratização, a ditadura dos militares, outra redemocratização. Ele foi testemunha viva de eventos muito importantes da história do Brasil e do mundo aí do século XX. É interessante você ter citado o Vargas, cara, porque o pessoal já deve ter ouvido falar que Silvio Santos foi camelô, né? Umas pessoas gostam muito de explorar isso, outras pessoas até contestam, né? Mas o que a gente sabe é que ele começou, entre aspas, né, a carreira dele, vendendo realmente algumas coisas, né, nas ruas mesmo, uma banquinha ali de itens, né, vendia muita caneta, né, entre aspas, mas a primeira coisa que ele vendeu foi o seguinte, olha só que interessante, o que tem a ver com Getúlio Vargas? A gente estava vivendo ali depois de Getúlio, né, o Brasil estava voltando a votar, né? Então, muitas pessoas ali, isso em 46, muitas pessoas foram tirar o título de eleitor, né? Depois de muitos anos que elas não exerciam o direito ali, né? Elas foram tirar os títulos de eleitor e elas precisavam de uma carteira para guardar, né? Não era uma capinha plástica como a gente tem hoje, mas era tipo uma carteirazinha, né? Ele passando assim ele era um estudante ainda, tinha 14 anos, ele passando pelas ruas ali do centro do Rio, ele viu um ambulante vendendo essas carteirinhas, né? E muita gente comprando. Ele achou interessante aquilo, ele foi até lá, comprou uma, entendeu? Com o dinheiro que ele tinha, só dava pra comprar uma. Comprou uma, né? E foi para outro ponto ali da cidade e começou a anunciar, começou a querer vender aquilo ali, falando que era a última. Era a última, pra acabar aqui, a última tal. Aí conseguiu vender pelo dobro do preço. Ele falou, pô, dá pra eu ganhar um dinheirinho com isso aqui. Ele começou a observar o cara que vendia e seguiu ele até o fornecedor, até onde o cara comprava. Aí ele começou a fazer isso, pegou aquele dinheiro que ele vendeu, comprou mais, né? Vendeu, comprou ainda mais e foi fazendo isso, né? Depois ele passou para as canetas. É até interessante que
quando ele vendia caneta, ele começou a aprender alguns truques de mágica, né, para chamar a atenção do público. Então, daí você já vê se formando, né, aquele cara carismático ali, aquele cara voltado para entreter o público, né? Dá a impressão que ele desde muito cedo já tinha esse magnetismo, né? Eu não sei se é também a imagem que se quer construir, né? Porque... Muito provavelmente. Eu acredito que a gente leu biografias, né, pra estar falando isso, e biografia a gente tem sempre que ter essa desconfiançazinha, né? É um discurso ali também sendo feito. Mas parece fácil de acreditar quando se trata do Silvio Santos. E aí tinha um detalhe que ele só vendia essas capinhas aí pra título de eleitor durante 45 minutos, que era o tempo ali do guarda almoçar. Porque tinha fiscalização em relação aos ambulantes irregulares, né? Então ele tinha 45 minutos enquanto o cara almoçava, e nisso os irmãos dele ficavam de olho ali no guarda pra ele não ser pego pelo rapa, né? Como chama, assim, a fiscalização. E é curioso que esse inimigo aí, digamos assim, foi quem viu o talento do jovem Cênor Abravanel e tinha uns conhecidos ali na Rádio Guanabara e conseguiu um teste pra ele. Olha só de onde é que veio o início, o primeiro degrau ali da carreira do Silvio Santos. Tem gente que diz que, na verdade, foi um mole que o irmão dele teve, né? Eu acho que ele teve 5 irmãos, né? Ele era o mais velho de 6 crianças, né? E esse irmão Leon, né, que ele chamava de Léo, que ficava tomando conta dele conta dos guardas, né? Ficava vigiando os guardas ali. Ele deu um mole, nessa aí o guarda pegou ele e tal. E acabou mostrando pra ele assim, pô, você não pode ficar aqui, você não tem autorização, mas, pô, você leva jeito pra coisa e tal, né? Acabou levando ele por esse caminho. E talvez, se não fosse esse molezinho do irmão dele, talvez ele nunca se tornasse, né, um comunicador. Eu acredito que se tornaria de alguma outra forma, porque o cara tinha muito pendor pra isso. Mas o fato é que foi através desse acontecido que ele começou a ir pra rádio. Nesse teste que ele fez na Rádio Guanabara, cara, eu careço de melhores fontes que comprovem isso, né, que me apoiem. Mas me parece que o Chico Anísio também fez teste, né, na mesma rádio, na mesma época. Sim. Mas quem passou foi o Silvio Santos, né, indicado aí pelo guarda. Até ele dizia que ele nem ganhava muito dinheiro com isso não, na verdade ele ganhava muito mais vendendo caneta na rua, né? Mas ele começou a pegar gosto pela coisa, tanto é que ele fazia isso quase que como um hobby, ele fazia isso, ele continuou trabalhando como camelô e ia pra rádio, né? Ele fazia principalmente anúncios, né? Propagandas e tal, trabalhos de locução, né? E ele também participava de muitos concursos, né? Aí dizem que o nome artístico vem daí. E, na verdade, ele já se chamava de Silvio porque a mãe dele, parece que, apesar do pai dele ter escolhido esse nome de Cênor, a mãe dele ou não gostava, eu vi algumas versões que diziam que ela não gostava do nome, outras que ela tinha uma dificuldade de pronunciar esse nome, e ela chamava ele de Silvio, Silvinho, né? Então ele já se apresentava como Silvio, apesar de se chamar Cênor. E numa desses concursos aí, né, ele diz a lenda, né, que como ele sempre ganhava, às vezes eles não deixavam ele participar para dar chance para outros, né? Então se ele botasse lá Abravanel, iam saber que é ele. Aí numa dessas ele botou Santos, né? Escreveu o nome dele lá, se inscreveu com o nome de Silvio Santos, né? Aí, inclusive, quando perguntaram para ele de onde ele tirou o Santos, né? Ele dizia que, não, porque assim todos os santos me ajudam, né? Mas, na verdade, cara, eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho que isso aí já é parte daquela criação de mito, né? Eu acho que, na verdade, foi só ele escolher um nome que fosse mais simples mesmo, né? Que fosse mais chamativo. Pois é, porque
gente tá falando de uma época aí que o rádio era o principal meio de comunicação, né? Nessa época aí que o Silvio Santos tinha entre 15 e 20 anos, ali pelos anos 40, início dos anos 50. E o rádio era muito comum, né? Que os artistas, até hoje, né? É muito comum que os artistas tenham nomes mais populares, né? E se a gente pensar bem, Cênor Abravanel não tem tanto apelo assim, ao público quanto o Silvio Santos, né? É muito estranho, mais comum, né, cara? E também tem aquela coisa que... Eu me esqueci exatamente como chama isso. Tem um nome. Essas palavras assim que combinam, que tem tipo um açúcarzinho da gente falar. Uhum. É tipo aquele nome daquele refrigerante à base de cola muito famoso. Que tem um certo ritmo quando você fala, né? Então, me parece que esse Silvio Santos tem assim dois nomes com S, né? Tem uma sonoridade, um ritmo, que com certeza é mais popular, mais chamativo do que o nome próprio mesmo que ele ostentava. E com certeza, né, a gente pode afirmar aqui com certeza que ele sempre foi muito carismático e tal, mas assim, o ponto-chave dele, cara, o diferencial dele sempre foi a voz, né? Principalmente, pô, na época do rádio, né? Lógico, era a única coisa que era, de fato, avaliada ali pelo público, né? Então, assim, a sonoridade do nome é muito importante, né? A gente vai ver mais pra frente aí que a voz dele é realmente extremamente importante pra vida dele e foi até, justamente por isso, ele teve uma passagem aí da vida muito complicada por conta da voz aí. Mas aqui, chegou a época ali, né, fatídica época ali de todo jovem garoto brasileiro ali, né, que alguns esperam ansiosamente, mas a maioria morre de medo, né, mas sempre chega para todo mundo. Ele teve que se alistar, né, no serviço militar obrigatório. E aos 18 anos ali, né, ele se alistou e ele serviu ao exército. Inclusive, ele serviu num batalhão específico ali do exército. Aqui em Deodoro, né, o pessoal do Rio de Janeiro conhece a Vila Militar ali em Deodoro. Ele serviu na brigada de paraquedistas, né, que é uma tropa especializada e é o que o nome mesmo diz, né? São militares do exército ali que são treinados para saltarem do avião, né? Mas o que é interessante é que ele foi um dos primeiros, porque esse curso de paraquedismo aqui do Exército Brasileiro, ele começou depois da Segunda Guerra, né? Alguns militares brasileiros foram para os Estados Unidos fazer o curso lá dos Airborne, né? Pessoal que já viu Band of Brothers, né? Que é uma série aí da HBO muito boa, por sinal, quem não viu, veja. É excelente sobre a Segunda Guerra Mundial. Com fatos relativamente verídicos. Não, mas é muito maneiro, muito maneiro. E tem um elenco excelente, cara. O elenco é incrível. Cara, e o que me pega dessa série é porque os caras, tipo assim, que viveu a parada, narra o bagulho, né? Tipo assim, uns veteranos. Pô, é muito brabo. Cara, e o que é mais maneiro é que todo episódio começa com um veterano narrando o que aconteceu e você não sabe quem é quem. Pô, aí tu fica naquela expectativa pra saber, porque tem personagem que morre, tem personagem, né, que não e tal, e você não sabe quem vai estar ali no final, quem vai estar vivo pra contar a história, né? Daqueles personagens que você vai se apegando ali, você não sabe quem vai sobreviver, quem vai ficar bem, quem ainda tá vivo. É muito maneiro, muito maneiro. Mas enfim, voltando aqui, foi mais ou menos PQD. O Silvio Santos, ele se formou paraquedista, ali, se eu não me engano, em 1948, tá? E cada paraquedista, não sei se vocês sabem, mas cada paraquedista, ele tem um número, né? E eu não faço nem ideia de qual que tá agora, mas assim, eu já conheci muitos paraquedistas que eram 9.000 e caralhada. O Silvio Santos era tipo 322, tá ligado? Então, assim, ele é um dos primeiros mesmo ali, né? Tem até fotos, se vocês procurarem aí na internet, vocês acham a foto dele ali bem novinho, né? Com o fardamento ali do exército. Cara, e essa foto é muito maneira, pô.
Ele novão, com o capzinho assim, o bonezinho, sei lá, com um paraquedas assim, bordado, com aquele sorrisão e extremamente carismático, parceiro. Você nem cara. imagina que o cara tá fardado ali. Só que assim, parece que ele cresceu em volta dos dentes, né? Porque ele criança tinha uns dentes gigantescos, meu. Ele nessa foto, ele tá com... Pode ver que, assim, o sorriso dele sempre foi bonito, né, cara? Mas assim, os dentes muito grandes, cara, um sorriso enorme. Parece que ele cresceu em volta do sorriso. Mas ainda assim, mesmo no exército, mesmo no quartel, servindo ali, ele quando tinha um dia de folga ali, né, principalmente, normalmente era domingo, né, quando ele não estava de serviço de escala, o pessoal que já serviu sabe como é que é, mas quando ele não estava de serviço ali no domingo, tinha um domingo de folga, ele ia pra rádio pra gravar, né? E é isso aí, eu vou querer que você me explique, hein? Porque lendo a respeito, ele encontra um emprego ali aos domingos numa rádio em Niterói e ele tinha que pegar a barca. Como é que é esse negócio aí da barca, bicho? Cara, ele simplesmente tinha que atravessar a Baía de Guanabara para poder ir gravar, né, cara? Então, existe esse meio de transporte que até hoje, né, muitas pessoas utilizam diariamente, que é literalmente você entrar num barco e atravessar. Em vez de você passar pela ponte Rio-Niterói e pegar um trânsito absurdo, né? Você vai pegar como se fosse um ônibus, mas ele é um barco enorme, né? Você vai subir naquela barca e vai atravessar ali a Baía de Guanabara. Só que ele percebeu que essa barca, todo mundo viajava ali em silêncio, ali olhando pro nada, né? E era um bom tempo que o pessoal ficava ali, muita gente amontoada, muita gente junta ali, e não tinha nada para entreter ninguém, não tinha ninguém vendendo nada. Ele falou, cara, eu acho que dá para tirar um dinheiro disso aqui também. E o que ele fez? Ele começou a bolar uma forma de fazer como se fosse um programa de rádio dentro da barca. Então, ele precisava de equipamento, né? Mas o que ele fez? Ele não comprou. Ele foi numa loja que vendia caixas de som, microfone, né? E afins. Ele ofereceu um escambo, né? Ofereceu um trato assim, ó. Cara, ele explicou o que ele ia fazer, ó. Ninguém sabe explicar exatamente como ele conseguiu essa concessão, né? Mas provavelmente ele acabou conhecendo alguém ali, talvez o cara que pilotava essa barca. Era uma barca específica. Não tem só uma, tem várias, né? Que ficam pra lá e pra cá o dia todo. Mas tinha essa específica que ele conseguiu, né, entre aspas, essa licença, né, para fazer isso. Então ele chegou lá e falou, ó, explicou a situação, vou fazer isso, tal, preciso do equipamento, só que eu não posso pagar. Então o que a gente vai fazer? Vocês me dão esse equipamento e todos os dias eu vou anunciar a loja de vocês de graça. E assim, na lábia ali, ele conseguiu o equipamento necessário, né? E ele começou a fazer esse entretenimento ali, né, pro pessoal, mas lógico que ele nunca fez nada de graça na vida dele, né? Ele começou a vender anúncios, entendeu? Ele começou a cobrar para fazer anúncios, né, na barca ali. Aí ele tocava música, alegrava. Quem já viu pelo menos um episódio do programa Silvio Santos sabe o que ele é capaz de fazer, né? Então ele conseguia entreter o pessoal, tal, brincando ali, tocando música, falando, tal, com todo mundo, e no meio ele enfiando ali aqueles comerciais, né? E logo depois ele já começou a comprar umas bebidas para vender, uns petiscos, entendeu? E ele ia ganhando o dinheiro dele ali. Pô, tu já pegou a barca, ô Sampaio? Não, nunca peguei não, cara. Eu tô muito curioso pra saber se até hoje ainda tem esse negócio de alto-falante, de bar, tá ligado? Porque cara, se tem, quem inventou isso foi Silvio Santos, né? Não, até onde eu sei não tem não, cara. Posso estar enganado aí, pessoal aí que mora em Niterói, trabalha no Rio ou vice-versa aí, né?
Pessoal que pega a barca aí, fala com a gente aí, manda mensagem aí, explica aí, porque eu realmente nunca peguei, não. Mas acredito que não tem, não, cara. Acredito que isso aí não é comum, não. Pô, boto fé. E aí, deu certo esse negócio de tocar música. Pá, o cara montou um bar e um bingo na barca, né? Teve bingo também. E aí, qual foi a grande ideia? A pessoa comprava um refrigerante, ganhava uma cartela e um lápis para concorrer ao bingo. E nessa daí, o Silvio Santos se tornou o principal freguês da Antártica. O cara que mais comprava bebidas da Antártica no Rio de Janeiro. Cara, é bem difícil de entender isso, né, cara? Tipo assim, caraca, mano, o cara vendia tanto assim dentro da barca, mano. Dentro do sei lá de quantas horas ali de viagem. Eu imagino que ele acabou talvez se tornando ali uma ocupação principal, do tanto que deu certo, né? Ah, com certeza, mas mesmo assim, né, cara, o cara vendia muito mesmo. O cara vendia muito. E sempre soube usar esse chamariz, né, cara? O cara botou o bingo ali e o cara às vezes o pessoal nem queria beber nada, né, cara? Mas via, pô, o pessoal sendo sorteado ali, pô, quero também. O cara ia lá e comprava, né? Pois muito inteligente, sempre foi. E aí tá talvez a semente, né, do que vai ser muito da atuação comercial dele depois, que é ter essa parceria ali com fornecedores, né, de todo tipo de produto. Isso que a gente tá falando ali ainda muito jovem, né, antes dos 20 anos de idade. Isso. E é interessante, cara, você falou isso aí que ele virou o principal cliente aqui da Antártica, lá aqui no Rio de Janeiro, né? E ele foi chamado pelos diretores lá da marca, né, para ir visitar São Paulo. Isso quando a barca entrou em reparos, né? A barca parou lá, justamente. Chamaram ele para dar um rolê em São Paulo. Isso. E, cara, aí ele se apaixonou. Ele se viu em São Paulo. Ele viu que ali em São Paulo ele tinha muito mais oportunidades, né? E ele acabou procurando empregos ali, né? Ele acabou sendo contratado para promover produtos ali, tanto da empresa mesmo da Antártica, né? Quanto outras empresas em eventos e feiras, né? Ele foi se virando, cara. O cara era desenrolado, né? Porque ele, acima de tudo, cara, o Silvio Santos, ele é um vendedor, mano. Isso aí ninguém pode negar. O cara sabe vender, o cara sabe muito bem, né? E acabou esse convite aí, acabou marcando essa mudança definitiva dele para São Paulo. Ele passou o resto da vida dele lá. Que você tava falando que ele é um vendedor, né? É o tipo de cara que qualquer coisa que tiver na mão dele, ele tá vendendo, né? O Silvio Santos conseguiria te vender a mãe, cara. Com certeza. Um desses trabalhos aí, cara, que ele conseguiu ali em São Paulo foi, logicamente, numa rádio, né? Na Rádio Nacional ali em São Paulo, né? Ele começou a trabalhar lá, né? E lá ele começou a apresentar diversos programas, né? Aí que ele foi conquistando uma audiência, porque até então a gente estava falando sobre locuções, né? Sobre propagandas. Aqui não, aqui ele começou a apresentar programas mesmo. E é interessante, cara, que nessa época aí existiam, aqui a gente está falando de uma época que já existe TV, né? Mas não era todo mundo que tinha. Era só quem tinha grana que tinha televisão, né? Então tudo era no rádio. Televisão, ó. Novela era no rádio, né? E, inclusive, o Silvio Santos ele começou a ter uns programas de auditório, de rádio. Tem noção que é isso? Tinha um número ali bem limitado de pessoas, né, dentro do estúdio, mas ele já fazia um tipo de programa parecido já com esses programas de auditório que ele fez pro resto da vida ali na televisão, né? Por enquanto, no rádio, ali na Rádio Nacional. Pô, não é louco pensar isso, que ele viveu aí duas transições muito importantes, né? Que é a transição do rádio pra TV. E ele viveu também num momento em que a TV perde ali a sua importância e os outros meios de comunicação relacionados à internet, né, passam a ser mais utilizados.
Mas para não fugir aí do assunto, é muito louco porque ele consegue esse emprego de locutor na Rádio Nacional, pega o bar que tava ocioso lá da Barca, bota numa praça perto da rádio, né? Também para não perder tempo. E, ao mesmo tempo, ele se forma em técnico em contabilidade. Profissão que ele nunca exerceu ali profissionalmente, né? Porque ele se dedicou à carreira artística. E ele cria uma revista que chamava Brincadeiras pra Você, que tinha ali palavras cruzadas, piadas, uns passatempos, que ele passava pelos comércios vendendo. O cara não parava, meu amigo. Ele não parava, cara. Gostava muito de dinheiro. Sempre gostou, cara. Mas assim, pelo menos assim, você vê que sempre trabalhando, né, cara? Pô, Ele tinha aquela lábia ali de vendedor, mas não tá tirando vantagem de ninguém, cara. O cara tá correndo atrás mesmo. Mas você falou sobre essas duas mudanças aí tecnológicas, né? Do rádio pra televisão e da televisão pra internet. Eu só queria pontuar aqui, aproveitar isso aí que você falou, cara, que ele soube lidar muito bem com isso também, assim como ele sempre soube lidar com concorrência. A gente vai discorrer sobre isso mais pra frente, mas eu lembro de ter visto, cara, até num programa aí um tempo atrás, alguns poucos anos atrás, no próprio programa Silvio Santos, ele fala sobre a Netflix e ele recomenda que as pessoas assinem. Ele fala até o preço, na época eu acho que era R$18,90, um negócio assim, e ele fala, ó, vocês podem assinar, vale muito a pena, tô vendo a série e tal, era uma série bíblica, eu acho que ele tava vendo, sei lá. Aí ele até fala assim, ó, não tô recebendo nada pra falar isso não, mas ó, se o dono da Netflix aí quiser me dar um mês de graça, eu aceito, né? E os diretores da Netflix deram uma conta gratuita pra ele, vitalícia, por causa disso aí. Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. A mensalidade é de R$18,90, creio eu, e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Oi, Silvio, I've been watching you. I know you want a free month of Netflix, but how about a free lifetime instead? Pô, é um dos momentos míticos da história do Silvio Santos, né? E é nesse período aí que ele tá lá em São Paulo, trabalhando na rádio e tal, que ele passa a se apresentar nas caravanas dos artistas, que acabou se tornando também um bordão que a gente assistia nos programas assim quando era criança, né? Ele sempre perguntava às pessoas, da caravana de onde? Não sei o quê. Tipo, eu não entendo que raio esse negócio de caravana. E é muito maneiro isso, cara, porque isso aí é até bem explorado numa série que eu tava assistindo, tá disponível lá era do Star Plus, né, só que o Star Plus acabou, agora tá na Disney, né, que é o Rei da TV, o Rei da TV é o nome, muito boa a série, tá, meio exagerada, né, assim, a parte dramática ali é muito exagerada. Tem alguns personagens até fictícios ali para dar uma dramatização maior, mas é bem legal, vale a pena assistir. Enfim, eles exploram essa caravana e tem até uma época que ela é chamada de Caravana do Peru que Fala. Porque ele foi apelidado de Peru. Ele era o Peru, né? Ele foi apelidado pelo o cara que passou a ser um grande amigo dele, que é o Manuel de Nóbrega, né, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça Nossa, inclusive, né. E era quase que um circo, cara. Era um programa de auditório, só que assim, bem mais espalhafatoso, com umas atrações assim, meio circenses mesmo, e eles se apresentavam, era um programa itinerante. Eles se apresentavam inclusive em circos, clubes, em praças, entendeu? E foi ali que foi se moldando mesmo aquele programa de auditório do Silvio Santos. O programa do Silvio Santos começou a sair dali, da caravana do Peru que Fala. Oi, e pegando aí esse apelido dele, do Peru que Fala, tem algumas histórias, né, sobre o surgimento desse apelido.
o tal do Manuel da Nóbrega era companheiro dele de rádio. E aí pregava ali umas peças nele, né? Falava umas coisas lá que deixavam ele meio desconcertado, né? Deixava o Silvio Santos meio desconcertado, mas que ele ficava vermelho, né? Parecia... E aí veio esse apelido aí do Peru. Mas também tem uma história que diz que durante essas apresentações que ele fazia nas caravanas, ele sentia muito calor, ficava vermelho assim de calor, talvez ali dos ambientes fechados, né? E se avermelhava. Então, existem aí duas versões dessa história, desse apelido. Me parece que as duas são um pouco verdade. Tem também uma entrevista, né, que ele chega a falar que o que ele aprendeu em relação ao público, ele aprendeu com um desses domadores de leões aí, desses circos que ele frequentou como artista. Que dizia que se você não enfrentar o público te devora, né, fazendo uma analogia ali com o leão. Interessante pra caramba, cara. Interessante. Mas a gente tava falando do Manuel de Nóbrega, cara. Tem uma outra coisa muito importante aqui que tá relacionada a ele também, que é o baú da felicidade. O baú da felicidade. O baú da felicidade, cara, surge aqui. O baú era do Manuel, né, numa sociedade ali com um alemão que me foge a memória agora o nome, não anotei aqui, mas enfim, esse alemão ele surge com uma ideia, né, e ele estava procurando um sócio para investir na ideia, e o Manuel de Nóbrega acabou gostando, que era o seguinte: o que era o baú da felicidade? O cara vendia carnês, né? Não sei se o pessoal mais novo aí vai saber o que é o carnê, mas assim, numa época em que não tinha cartão de crédito, né? Até as lojas usavam muito isso, né? Casas Bahia, né? E afins. Quando essas lojas vendiam um eletrodoméstico, um móvel, coisa assim, elas te davam um carnê, tipo um talão mesmo, né? Em que, como se fossem vários boletos ali, você vai pagando todo mês, né? Aquele valor dividido ali, parcelado ali, né? E é tipo um canhotinho que você vai destacando, né? Enfim. Ele vendia esses carnês, né? Onde a pessoa pagava aquele valor e ficava com um canhoto ali que era o comprovante, né? E a pessoa pagava por 12 meses. Né? No final do ano, lá em dezembro, a pessoa levava todos esses comprovantes ali, tinha que estar tudo pago em dia, né? Lógico. Levava os comprovantes e retirava aquele valor gasto em prêmios. Inicialmente eram só brinquedos, né? Por isso que era o baú da felicidade. Era uma caixa cheia de brinquedos que normalmente as pessoas pegavam para dar para os filhos, né, de Natal. Então, isso logicamente tinha tudo para ser muito lucrativo, né? Porque o cara comprava em muita quantidade de brinquedos, né? Então saía mais barato. Ele ia pegando todo esse dinheiro ali acumulado, né, dos meses, dos 12 meses, investia e esse dinheiro rendia muito mais. Sem falar que entre os anos 50, os anos 60, né, a inflação do início para o final do ano acabava consumindo aí parte do valor que a pessoa pagava. E de início, o baú da felicidade era uma caixa de brinquedos, né, que a pessoa recebia no final do ano. E era baseado assim, num catálogo de opções, né, que a pessoa poderia escolher. Eu imagino assim, que boa parte das pessoas que escutam a gente entendem quando a gente fala de venda por catálogo. Mas talvez tenha uma galera mais nova que tem um pouco de dificuldade de entender isso. Mas é algo que foi muito presente. A pegar uma revista da Avon, né? Pô. Da Natura. Ótimas lembranças. Nunca esfregou, né? Uma página de uma revista e cheirou. Pessoal que nunca viu isso aí vai ficar horrorizado pra você entender o que tá acontecendo. Mas pode dar um Google aí, pessoal. Joga aí. Quem não sabe do que eu tô falando, joga aí catálogo da Avon aí no Google que vocês vão entender.
Pô, pois é. Mas eu me lembro também de quando eu era criança, que nessas revistas tinha, tipo, tudo quanto é tipo de coisa, de casa. Era principalmente voltado às mulheres, né? Tipo, numa ideia bem machista, assim, de que as mulheres só iam querer coisa de casa. Aí tinha lá panela, toalha, roupas, se comprava tudo por esses catálogos, né? E a grande visão aí que mudou esse negócio foi o Manuel de Nóbrega com dificuldades ali de manter o negócio de pé, que esse alemão aí, em alguns lugares dizem que ele passou a perna e fugiu com dinheiro, outros lugares só falam que ele teve dificuldades para conseguir os brinquedos, não sei o quê. Mas o Manuel da Nóbrega acaba pedindo assim pro Silvio Santos assumir o negócio, né, ajudar ele com a venda dos carnês, e dá tão certo que o Manuel da Nóbrega dá o baú da felicidade pro Silvio Santos, né, ao que tudo indica foi isso, né. Porque o Manuel já tinha tido como um prejuízo, ele achou que, meu irmão, tá dando errado, vou ter que devolver o dinheiro de todo mundo, perdi e tal. Aí chamou o Silvio Santos para ajudar, né, a meio que acalmar o pessoal, né. Aí ele fala assim, não, vou dar um jeito nisso aí, ele vai até lá. Cara, isso aí era uma empresa que ficava, tipo, num porão. Era, tipo assim, as duas pessoas que trabalhavam dentro de um porão, negócio muito mal feito, assim, livro de contabilidade tudo zaralhado. Aí o Silvio, viu, cara, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui, cara. E o Manuel queria extinguir o negócio. Queria fechar a empresa e pagar o que estava devendo para todo mundo e acabou. Aí ele começa ali, na série diz que foi sem o Manuel saber, mas eu acredito que seja uma dramatização ali, né? O Silvio, ele tem a ideia, né, de tentar revitalizar isso, e o Manuel não queria mais, deixou ele se virar, né? E ele conseguiu resolver os problemas administrativos ali e começou a dar lucro para ele. E ele teve a ideia também de sair do catálogo, né? E abrir um galpão onde as pessoas iam lá e poderiam escolher os produtos, né? Como se estivesse fazendo compras, digamos assim. E diversificou, passou a não ser somente brinquedos, mas móveis, né? Outros objetos de interesse, né? Roupas e tal. E aí, essa lojinha, que era um porão, né? Passa a ser agora um galpão num lugar mais comercial, né? Se torna um empreendimento, né? Mais sólido. Isso aí. E essa foi a primeira empresa dele, né? A primeira de muitas. Mas, cara, depois disso aí, já em 1961, que o Silvio Santos, ele realmente estreia na televisão, tá? Já tem um tempo ali que ele começou a ver que tinha um grande potencial. Algumas pessoas ainda eram receosas, né? O próprio Manuel de Nóbrega ali, um amigo dele, falava, não, cara, não, eu quero ficar no rádio mesmo. Esse negócio de televisão não vai pra frente, que isso aí é só pra rico, é caro demais, né? Não é popular. E o Silvio já vem com uma ideia diferente. O Silvio, ele previu que a televisão se tornaria, e muito rápido, ela se tornaria um veículo popular. E ele quis justamente fazer um programa para populares, né? Então aí que vem a ideia de começar a comprar horário na televisão, da mesma forma que ele comprava horário nas rádios para poder anunciar os produtos dele, né? E de parceiros, ele começa a comprar horário nas emissões de televisão também. Ele começou ali na TV Paulista, né? Na verdade, ele, antes do próprio programa Silvio Santos também, ele teve, se eu não me engano, um programa chamado Vamos Brincar de Forca, né? Que era literalmente o jogo da forca mesmo. Não sei se o pessoal todo mundo aí que tá ouvindo já jogou, deve ter jogado, né? Até hoje não, né? Que infelizmente faleceu, mas até pouco tempo aí no programa dele ainda tinha esse jogo, né? Que a pessoa tem que ir adivinhando as letras ali para formar a palavra que tá oculta e tal, né? E ele começou assim, depois ele estreou esse programa Silvio Santos, né? Ali na TV Paulista, e isso aí, um programa muito rapidamente se tornou já um dos mais populares da televisão, cara. Né? Porque, além dele ser muito carismático, é isso que eu te falei, ele voltou o programa para a população mais...
para os populares mesmo, né? Ele não fazia uma coisa rebuscada. Era um negócio assim que era diversão em primeiro lugar, era bobeira, era engraçado, tinha prêmio, né? Tinha entrevista, tinha palhaçada, era uma coisa pro povão mesmo. E é o início dos anos 60, né? O início da popularização da TV, quando mais lares passam a ter acesso a essa tecnologia, né? Que até então era pra gente mais abastada, né? Então, ele é um símbolo da popularização da televisão, de alguma forma. Ele aproveitou o timing perfeito ali. E, pô, tem umas imagens desse programa aí do Vamos Brincar de Forca, que, cara, é muito zoado, era um bonequinho muito esquisito. Que ficava parece um boneco de voodoo né? gigante, né? Tipo isso. E aí, as partes do bonequinho tinham ali nomes de anunciantes, né? Então ele já aproveitava aí pra fazer uma propaganda. E logo assim, o programa se tornou o programa Silvio Santos, que existiu até ontem, né? Até o ano, acho que a última gravação de 2022, né? Programa Silvio Santos. Com ele. Mas depois, mesmo quando ele se ausentou, continuou sendo o programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que é a filha dele. Continua tendo o nome dele mesmo sem ele. E aí, parceiro, foguete não dá ré, né? Foi daí pra cima. Uma curiosidade, cara, é que quando a gente fala de Silvio Santos, logicamente, já vem à cabeça SBT, né? A emissora do Silvio Santos. Mas aqui a gente tá falando de uma época que não existe SBT ainda, né? Ele trabalhava na TV Paulista, né? Tinha a TV Tupi também, que ele tinha programa na TV Tupi também e tal, mas ele trabalhava principalmente na TV Paulista, que foi comprada pela TV Globo, né? Que a posteriori se tornou a Rede Globo, né? Começou a comprar vários outros canais ali, né? Mas até então não era tão grande não, né? Tava crescendo, tava em expansão. Então, o Silvio Santos, ele, por um período ali, ele trabalhou na TV Globo. Olha que interessante, né? A TV Paulista passou a ser a TV Globo em 1965, né? E ele foi, se eu não me engano, até o início dos anos 70, ele foi ali apresentando ali o programa Silvio Santos dentro da TV Globo. E ele começou a ter muitos problemas, porque ele não tinha a liberdade que ele queria, sabe? Começaram a tentar podar ele. Assim, a TV Globo, cara, em comparação ao SBT, até hoje você vê assim que parece que a TV Globo, ela tenta ser mais rebuscada, tenta ser mais... se leva mais a sério, sabe? E o Silvio Santos, ele queria ter mais liberdade artística ali, até porque ele não era um funcionário da TV Globo, né? Ele comprava os horários. Então ele pagava para estar ali. A partir do momento que ele assinou o contrato, passou a ser, entre aspas, ali um funcionário, teve até um momento em que ia acabar o contrato dele, não queriam renovar, né? Ele ficou sabendo que estava tendo um rombo ali nas finanças ali da Globo. Ele emprestou dinheiro pro Roberto Marinho. Pro Roberto Marinho não botar ele pra fora. Porque assim, ele meio que era uma ameaça, cara. Porque ele era popular demais, ele era muito grande. Ele já ameaçava se tornar maior do que a própria TV Globo sozinho. Né? E os caras tinham medo disso. Pô, isso é muito interessante, né, cara? Como as coisas foram se construindo, assim, como ele faz parte da história mesmo ali, da essência, da estrutura do que é a televisão mesmo, né? Pensando aí no eixo Rio-São Paulo, né, que tem essa... eu não queria usar a palavra domínio, né, mas essa que prevalece ali nesse sentido econômico, cultural, televisivo, nesse contexto que a gente está falando. E esses anos, né, essa década aí em que o Silvio Santos esteve na TV, consolidando o programa Silvio Santos, com essas faixas de horário aí na Globo,
ele também monta o que vem a ser o Grupo Silvio Santos. Sempre ali também investindo, né, fazendo crescer o Baú da Felicidade, ele passa também a sortear outros produtos, tipo carros e casas. E para tornar o negócio mais rentável ainda, ele cria outros empreendimentos. Ele compra empreendimentos e passa a ser dono de concessionárias de carro, construtora, mais tarde de financeira, né? Porque é muito mais barato você dar um carro se você comprou esse carro a preço de custo, né? Exatamente. Assim, na verdade, ele não dava nada, né, cara? Nada era de graça, cara. Pois é. E, cara, essa saga dele aí, pela emissora, né, começou justamente ali dentro da TV Globo, esses problemas ali, né, principalmente problemas criativos, né, divergências ali criativas, né, e ele, como você falou, já era um cara muito poderoso, ele já tinha muitas empresas, ele já tinha muito dinheiro. O empresário Cenoura Abravanel também já estava muito grande, assim como o comunicador Silvio Santos, né? E ele viu que ele precisava da emissora dele, ele só poderia ser realmente o Silvio Santos que ele queria ser se ele tivesse total controle, né, do que ele faria. Então ele até tenta primeiro comprar uma emissora que estava bem mal das pernas, assim, uma emissora que estava para as portas da falência, que era a Record, né? Ele chega a comprar 50%, mas assim, não é rentável para ele, não dá muito certo. Ele até apresenta o programa dele lá também, mas ainda não era o que ele queria. Então, assim, ele vê surgir a oportunidade quando é aberta uma nova concessão. O que é concessão? Cara, essas televisões abertas, elas precisam ter uma permissão do governo, né? Principalmente ali, a gente está falando da época da ditadura militar, né? Estou falando aqui dos anos 70, meados dos anos 70, né? E acontece até uma fase ali meio controversa ali, né, da história dele, que ele começa a tentar se aproximar do governo, né, para conseguir isso aí. Então, se eu não me engano, é na época do João Figueiredo, posso estar enganado aqui, mas ele começa a se aproximar de conhecidos ali do general na época para poder chegar até ele. O general é contra de cara, né? A primeira concessão ele não consegue, justamente porque não viam seriedade nele, né? Que ele era o fanfarrão da história, né? Ele fazia as coisas ali que não eram totalmente aprovadas ali, né? Pelo governo da época, né? Muita palhaçada, muita bobeira, né? Eles queriam uma coisa mais séria, mais rebuscada, né? Mais intelectual, vamos dizer assim, né? É uma marca dele durante toda a vida. Ele sempre buscou algum tipo de apoio, de estrutura política, né? Sempre, de todos os presidentes, do Médici para cá, você falou do Figueiredo, mas as ligações dele vêm do Médici, o Geisel e o Figueiredo, ali, os últimos, né, presidentes do período militar. E após a democratização também, ele sempre vai estar ao lado de todo presidente. Ele mesmo dizia, né, que ele não podia falar mal do patrão, né, que ele tinha que estar do lado do patrão, fazendo uma referência ao fato de que as concessões de TV, elas são um bem público. Elas são, na verdade, nossas, né, como população, como povo. É um direito do povo. Isso porque existe um espectro eletromagnético que transmite ali em faixas, né, as ondas, digamos assim, de frequência de TV, e esse espectro ele é limitado. E se deixa o negócio solto, vira uma bagunça, porque todo mundo vai estar tentando transmitir na mesma faixa e aí embaralha o sinal de todo mundo. E aí o governo organiza. É assim em todos os países, né? Essa transmissão. E é por isso que existem, inclusive, tão poucos canais de TV aberta. Porque são poucas faixas ali disponíveis.
E essas concessões, elas foram disputadíssimas aí entre os anos 50 e os anos 80, né? Esse período de consolidação da TV brasileira. E, não sei se todo mundo sabe, mas o SBT não foi o primeiro canal do Silvio Santos, né? Você falou aí que ele foi sócio da Record, mas o primeiro canal que o Silvio Santos recebeu a concessão foi a TVS. Exatamente, isso aí que eu confundi. O Figueiredo foi quando ele conseguiu a concessão pro SBT, que acabou fundindo ali, né? Mas antes teve a TVS, que foi no Geisel. No Geisel, isso aí, isso mesmo. E até muito interessante, cara, que uma das coisas que ele fez para conseguir a concessão foi criar um quadro dentro do programa dele que era a Semana do Presidente. Que o uma retribuição. Ele falava tudo que o presidente tinha feito durante a semana, todos os compromissos, para onde ele viajou, o que ele fez, tal, justamente para dar aquela puxada de saco ali no presidente, né? Foi uma espécie de retribuição descarada, né? Ao mesmo tempo, foi o meio como ele encontrou de se manter nas graças ali dos militares, né? E a gente vai ver que isso aí pode ter tido muita influência, muita importância quando ele consegue, lá no início dos anos 80, a concessão para o canal que de fato o consolidou, né, que o tornou bilionário, que foi o SBT. E, cara, a partir daí, aí ele faz de tudo, né, cara? Aí consegue várias permissões ali de programas de outras emissoras latino-americanas ali, né? Aí que vem Chaves, vem Carrossel, vem toneladas de novelas mexicanas, né? E isso é uma coisa muito interessante, cara, porque você vê que o Silvio Santos, ele... Não vou dizer que... Não sei dizer se esse era o objetivo dele em si, né? Mas ele foi um cara que investiu muito em cultura latina, sabe? Provavelmente porque talvez seja mais barato, né? Mas você não via em outras emissoras assim essa valorização da cultura latina, sabe? As outras emissoras faziam de tudo para pegar as migalhas ali de Hollywood, né? Pegar os programas americanos. A gente sempre foi muito bombardeado, até no SBT também, claro que sim. Mas a gente sempre foi muito bombardeado de cultura norte-americana, cara. E o SBT tinha esse respiro ali, né, de cultura latina, né, cara? A gente teve contato ali, foi tão forte ali pro pessoal ali principalmente dos anos que viveu a infância ali nos anos 90 e 2000, foi muito forte a influência ali do Chaves, né, do Carrossel. Se a gente lembra aí do místico episódio do Guarujá, que tem episódios... Pois é. Que tem episódios que o Chaves quer ir pro Guarujá e tem episódios que ele tá no... Como é que chama? Acapulco. Acapulco. Exatamente. Muito... Não, tem umas adaptações muito boas, né, cara? Preferia ter ido ver o filme do Pelé, né? Não tem essa aí? Tem. No original ele fala, o Roberto Bolanhos, né, que é o ator que faz o Chaves, né? Ele era chamado também de Chespirito nessa época, né? Era o nome artístico dele, né? E o que o Chaves fala, inclusive é Chavo, né, no original, que significa menino. Isso aí eu descobri depois de muito tempo, né? O nome dele não é Chaves, ninguém sabe qual é o nome dele. Ele já é chamado de menino, é Chavo. Mas enfim, o Chaves no original ele tá falando, preferia ter ido ver o filme do Chespirito. Mas se falasse isso aqui em português, ninguém ia saber do que esse cara tá falando, né? E na época o Pelé tinha feito um filme, então eles aproveitaram, né? Eu preferia ter ido ver o filme do Pelé. Pois é. E é umas paradas assim, que nós que fomos criança durante os anos 90, era uma época que, internet não existia. Não é que, cara, não existia internet, velho. Simplesmente não existia.
talvez nos lugares assim muito específicos, muito ali o auge da tecnologia, as pessoas soubessem o que era. A internet pra gente nessa época era aquela cena do filme em que o hacker ele entra ele chega na área de controle ali, no filme de ação isso, né? O hacker chega ali na mesa de controle e fala, não, deixa comigo, eu vou entrar. E apareceu uma tela preta com letras verdes. O que a gente sabia de computação e de internet era isso. O que a gente via nos filmes era só isso. Era um cara de frente para essa tela preta com letras verdes e só esse barulhinho aqui, ó. Era isso que a gente tinha de internet. Pô, tipo Windows 95, que era tipo, era preto e branco, o Paint não era colorido, era preto e branco. Caraca, disquete, enfim. Aí que rola? A gente que não tinha assim acesso a outros bens culturais, a TV ela era uma referência muito grande pro acesso que a gente tinha à informação de maneira geral. Então esses programas eles tinham muita influência no nosso imaginário, no que a gente assistia, no que a gente falava na escola, né? Sim, com Quando, certeza. Pô, passava um filme assim que já tinha anos que tinha saído do cinema, passava lá na TV. Era uma parada que todo mundo dormia mais tarde pra assistir, porque senão ia ficar de fora do assunto no outro dia, né? E então, aí a gente coloca a televisão como um lugar muito importante no sentido político também, para os anos 90, para os anos 2000. Vem perdendo esse espaço, mas ainda não deixa de ter sua importância hoje em dia. E é que nem o rádio, né? O rádio não sumiu quando a televisão apareceu, ele deixou de ter a importância que tinha antes. E a tendência é que a TV também assuma um papel de menor importância daqui para frente, mas que continue existindo, né? E aí, nesse sentido, essas concessões, né, que sempre estiveram na mão ali de uma dúzia de pessoas, de famílias, né, brasileiras, aí Brasil afora, sempre representaram um poder concentrado, né? E os governos, donos dessas concessões, que na verdade não são dos governos, né, são nossas, como eu já falei, escolhiam a dedo as pessoas que iam ter esse direito, né, de decidir o que seria apresentado aí para as pessoas. E existe uma polêmica muito grande nesse direito aí que o Silvio Santos conseguiu através da concessão que foi dada a ele e que gerou o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Era governo militar, né? Eram os últimos anos ali já no governo Figueiredo, mas ainda era uma ditadura, né? Um período da distensão, um período de questionamento do regime militar, mas ainda era um governo de generais, né? E aí, dentre os licitantes, havia, dentre outros, o Jornal do Brasil e a Editora Abril, que eram editoras conhecidas por publicações que já haviam questionado ali o regime em algum momento. E o Silvio Santos, ele e o outro canal que veio a se tornar a TV Manchete, eles não tinham nenhum histórico de questionamento político. Aliás, algo que seguiu o Silvio Santos durante toda a sua carreira, e o SBT, de certa forma. Eles nunca tiveram um posicionamento político muito contundente. O Silvio Santos é conhecido por criticar a imprensa, né, por ter declarações desmerecendo o papel da imprensa, diminuindo, né, o papel dos repórteres de maneira geral. Apesar do SBT ter, ao longo do tempo, colocado na sua grade de programação jornais, né, que tem respeito aí no Brasil, de certa forma. Mas a concessão que foi... essa disputa que foi vencida pelo Silvio Santos e que deu a ele ali direitos sobre não só a antiga massa falida da... Ai, cara, eu me esqueci o nome agora se não me engano era a antiga TV Excelsior, agora me fugiu o nome, e parte da TV Tupi,
isso permitiu assim que ele criasse o SBT e a partir de um tipo de linguagem que o regime tinha certeza que não seria crítica, né, que seria voltada ao entretenimento e talvez a valorização, a defesa dos valores do governo da época, né? E aí gerou-se toda essa polêmica em relação a essa concessão que foi dada ao Silvio Santos. E existe também o outro lado, né? O lado de que houve uma disputa e os únicos que tinham condições de fato de assumir a massa falida eu me lembrei agora, da TV Tupi mesmo, que tinha dívidas trabalhistas, que tinha ali uma série de problemas financeiros, eram de fato o Silvio Santos e o outro cara lá que era o dono da TV Manchete. Então é uma controvérsia, assim, é uma parada uma parada bem polêmica, né, nesse sentido. Até porque existia lá uma lei relacionada a essas concessões que dizia que a pessoa não poderia ser dona de 2 canais ao mesmo tempo. E o Silvio Santos já era dono da TVS. Isso. E aí ele teve que fazer uma reunião com o presidente à época, com representantes da presidência, mandou uma carta lá dizendo que ele iria vender a participação dele na Record, que ia se desfazer da TVS, e de fato que ele acaba fazendo para se tornar dono do SBT. Então, há toda uma polêmica e uma controvérsia. Teve até uma polêmica aí dizendo que ele iria botar o SBT no nome de uma cunhada dele. Também teve essa parada aí. Eu acho que a princípio ele ia fazer isso. Porra, foi o que o cara da Manchete fez, por exemplo. É porque a ideia não é contar essa história, né? Mas, tipo assim, o cara que comprou lá junto com o Silvio Santos, que foram 2 concessões, né? Que foram cedidas. O outro cara que ficou com a parte ali do que era os restos da TV Tupi deu origem à TV Manchete. E, tipo assim, o cara botou no nome do sobrinho dele. É foda, né, cara? Pois é um negócio assim que deixa muita margem para questionamentos, né? E aí o SBT foi se consolidando durante os anos 80 como uma TV popular, voltada ali para as classes mais baixas da sociedade. Pessoal, assim, que curtiu um conteúdo mais palatável, né? Simples, pura distração mesmo. Era entretenimento puro, né, cara? Assim, era muitas das vezes até uns programas mais bobos, né? Mas você vê que era focado em alegrar a pessoa, em distrair a pessoa, principalmente o trabalhador, né? O final de semana e os fins de tarde ali era uma coisa pro cara, né, espairecer mesmo, não era tão focado em educação e informação, né? Como a Globo sempre tentou ser, pelo menos, né? E o programa Silvio Santos sendo ali, talvez, o centro, né, de toda essa emissora. Sim. A figura dele, as brincadeiras de auditório, ele sempre chamou o público dele dos programas de colegas de trabalho, né, os colegas de auditório. E, cara, é uma figura muito viva na nossa mente, as senhorinhas idosas abraçando o Silvio Santos durante os programas. Isso aí aconteceu centenas de vezes. E, não, cara, a plateia dele era sempre 100% feminina, né, cara? Até dizem que ele não deixava mesmo homens irem, principalmente os maridos, né? Porque ele dizia que as mulheres se sentiam muito contidas do lado deles, né? Elas extravasavam mais quando estavam sozinhos, tietavam assim, os convidados, né? Os artistas que apareciam e tal. Ele queria o pessoal mais alvoroçado, assim. Tem o lance de que ele era um cara alto, né? Assim, 1,80m e alguma coisa. E era muito engraçado ele de terno, assim, sempre bem alinhado, né? Bem arrumado. E a senhorinha lá abraçando ele, beijando, e aquela coisa. Isso gerava, assim, uma cena muito divertida, cara, de assistir. É uma das paradas que a gente dá risada até hoje. Já que você tocou isso aí, eu acho isso muito interessante, cara. Por quê? Você vê que o Silvio Santos, ele escolhe um nome muito comum, né? Um nome de povo mesmo, cara. Santos. Ele escolhe... ao contrário de muitos artistas da época que queriam... Não só artistas, mas até empresários e pessoas assim que buscam poder.
eles tentam procurar, assim, tentam provar uma certa importância, uma certa ascendência, um certo sangue azul ali, né, procurar se promover através de suas origens, seu nome. Ele faz o oposto. Ele escolhe o nome mais comum possível e se bota lá no povo. Mas, ao mesmo tempo que ele se mostra um cara super simpático, super aberto ali a todo mundo, a plateia dele, se você reparar, diferente dos outros programas de auditório, a plateia dele está na mesma altura do palco e ele caminha entre as pessoas, né? Você vê no programa do Faustão, Jô Soares, o que for, que a plateia ou é mais alta ou às vezes até mais baixa, né? Existe um tablado ali onde os artistas ficam, as pessoas embaixo. Ele não. Ele andava no meio do povo, mas ao mesmo tempo o cara estava sempre bem vestido, sempre de terno, sempre formal. Porque ele era um cara... Sim, eu vou fazer uma leitura minha, tá? Minha visão. Não sei se você vai concordar. Mas a minha visão do Silvio Santos, cara, da imagem que ele constrói ali, ele parece um tio que ficou rico, sabe? Ele é aquele tio que ficou bem de vida, mas que ele continua sendo teu tio, ele continua aparecendo no churrasco, sabe? Então ele é aquele cara que ele mostra a importância que ele tem, sabe? Muito bem vestido, fala muito bem, dicção perfeita, mas ao mesmo tempo ele tá lá fazendo bobeira. Ele tá lá no meio do povo, a velhinha tá abraçando ele tá lá caindo num tanque d'água. Caraca, é verdade. Entendeu? Tá tomando um tombo. Então, assim, ele é um cara super caricato, mas ao mesmo tempo ele é uma figura, assim, de respeito, sabe? Eu acho que um dos méritos dele é justamente achar esse equilíbrio perfeito, cara. Pô, mano, e assim, quem é que comprava o baú da felicidade, né? Quem é que vai comprar também um dos produtos que ele cria ali nas décadas seguintes, que é a telecena? É a galera ali do povão mesmo, pô. E, cara, tem um lance que eu acho, assim, bem complicado e eu acho que até questionável do baú da felicidade, é que as parcelas deviam ser pagas rigidamente em dia. Atrasou, a pessoa podia ter pago 8, 10, perdia, né? Isso durante boa parte ali do tempo. E isso é uma maneira também de tirar uma grana ali do pessoal, né? E a telecena, cara, é um tipo de jogo de azar, né, irmão? É como se fosse... Não sei se é certo chamar desse jeito, mas é um jogo baseado na sorte, né? Isso. Eu não sei se todo mundo que a gente tá falando aqui sabe o que é telecena, mas era uma cartela numérica que você comprava, que inclusive eu ficava bem pistola quando eu era criança, que minha mãe me botava pra ir pagar a conta na lotérica. Aí quando eu chegava lá, tinha uma galera na fila só pra trocar a telecena. E aí tinha lá um número, uma sequência numérica, né, que era sorteada ao vivaço no SBT. E aí, se por acaso a sua telecena tivesse ali aquela sequência numérica, você ganhava um valor em dinheiro, casa, carro, e os prêmios eram variadíssimos. E a telecena, ela mesmo já estando assim, digamos, usada, você podia voltar na lotérica e trocar por uma nova, pagando um valor ali mais baixo. Eu não lembro quanto é que custava, mas era barato assim a telecena, era tipo R$5. E aí, se você ia na lotérica com a telecena velha e dava mais R$2, sei lá, você pegava uma nova. E é onde o carro da pamonha aceitava a telecena. Cara, isso é um episódio muito vivo da minha infância, do carro que passava vendendo pamonha na rua, falar que aceitava a telecena. Você chegava lá com uma telecena e se trocava por pamonha, cara. Não, isso aí eu não cheguei a pegar, não, cara. Não sei se no Rio tinha, ou pelo menos onde eu morava, não, cara. Ali na Baixada Fluminense ali, eu nunca vi, não. Isso aí a gente via muito, era aquelas combis antigas ali que às vezes vendiam um sorvete ou vendiam um brinquedo e aceitava dinheiro ou lata velha, né? Aceitava ferro velho
entendeu? Isso aí eu já peguei, mas telecena não, cara. Isso aí é a primeira vez Pô, que eu... telecena, irmão. E assim, eu vivi minha infância entre Distrito Federal e Goiás, né? Eu tô aqui cravado no Goiás. Eu não sei se pamonha é um negócio mais popular aqui do que aí pra vocês no Rio de Janeiro. Mas o carro da pamonha é tradicionalíssimo. Sim, cara. Aqui é uma parada meio de festa junina, sabe? Ah, ideia. Aqui é uma parada mais típica, assim, de uma época. Claro que o Rio de Janeiro tem gente do Brasil todo e tem lugar que... Se eu quiser comer uma pamonha agora, vai ter um lugar que vende, entendeu? Mas não é uma coisa assim tão tradicional, não. A gente falou das inclinações políticas, ou, como ele gostava de dizer, apolíticas, né, do Silvio Santos. Ele dizia que ele era apolítico, né? Nunca foi. Mas, assim, uma verdade é que ele realmente demonstrava certo apoio a qualquer presidente, né? Ele, assim... Não vou dizer que ele era imparcial, mas assim, ele nunca mostrou uma antipatia, né, com o presidente. Inclusive, aquele programa que a gente tinha falado antes, né, aquele quadro lá sobre os compromissos ali semanais do presidente, isso aí terminou no Fernando Henrique, se eu não me engano, tá? Mas, enfim, eu tô voltando a esse assunto porque em 1989, se eu não me engano, ele anunciou a candidatura dele à presidência da República. Olha só, imaginem Silvio Santos presidente, cara. Pô, é um barato, né, cara, pensar nisso. E ele tinha grandes chances de ter ganhado, inclusive. Tinha grandes chances, cara, mas foi mó doideira, né? Porque parece que ele anunciou a candidatura... assim, faltando acho que 2 semanas antes da eleição, e tinha um cara que tinha desistido, ele entrou no lugar do cara, e na época não tinha a... Como é que é, cara, o nome da máquina? Máquina Oi? eleitoral lá, como é que é o nome? A urna eletrônica? Urna eletrônica. Não, eu sou um analfabeto. É porque na época era voto de papel mesmo. Na época era voto de papel, não tinha urna eletrônica ainda. E era uma cédula que tinha o nome de todos os candidatos e o número, né? Aí ele até tem vídeo disso no programa dele, ele explicando como votar nele. A pessoa teria que marcar um X no nome, eu acho que era Moreira, né? Número 26. Aí ele explica lá, ó, você vai marcar Moreira, mas você não vai estar votando no Moreira, você vai estar... Caraca. Você vai estar votando no Silvio Santos, tal. Tem essa passagem aí. Quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Porque 26 é o Silvio Santos. E podem acreditar, o Silvio Santos vai lutar por vocês. O Silvio Santos vai defender os interesses do povo. O Silvio Santos vai lutar pelo desenvolvimento do Brasil. Quem confia em mim, quem acredita em mim, deve votar no 26. Marquem o 26. Foi uma coisa meio complexa ali, né? Meio esquisita, né? Mas acabou que ele nem conseguiu concorrer de verdade, porque o partido na época, eu acho que era PMB, não sei agora, não tô lembrado agora de cabeça. Mas o partido parece que não estava dentro das normas exigidas ali pelo TSE, né? Era e acabou Partido sendo barrado. Municipalista Brasileiro. Ai, viu? É isso aí, meu PMB. Então, na verdade, quem foi vetado nem foi o Silvio Santos, foi o partido, né, que ele estava afiliado. Aí ele até poderia recorrer, mas ele falou, quer saber desse pra lá, ele não quis recorrer da decisão, não. Cara, essa eleição de 89 foi maluca, teve mais de 2 dúzias de candidatos, se não me engano foi 22 candidatos, teve uma galera se candidatando a presidente, né? Inclusive o Silvio Santos. Como você falou, ele assume o lugar de um candidato ali do partido, né? Porque eles acharam que era uma boa ideia o Silvio Santos tentar a candidatura. E, cara, nas pesquisas ele estava até à frente do Collor, que foi quem acabou ganhando essa eleição, né? Só que
foram também dezenas dos pedidos de impugnação da candidatura. E dentre os vários motivos, era que o cara era dono de uma TV, né? Isso já colocava ele na frente de todo mundo. Como a gente explicou, isso era muito poder pro contexto ali da época, né? Pô, e tem um detalhe aqui sobre o SBT que eu queria falar, é a programação infantil. Que, sim, apesar de já terem programas relacionados ao público infantil, o SBT, ele definiu o que é programa infantil, e os outros até passaram a seguir mais ou menos a fórmula que ele criou, né? E é muito interessante, porque no início lá, os primeiros desenhos que passavam era Pica-Pau e Tom e Jerry, que foi os desenhos que eu assisti nos anos 90, criança também. Então, esses desenhos tiveram, assim, uma longevidade na TV, né? Como o Chaves também, que passou décadas em exibição, né? Cara, Chaves, Tom e Jerry, Scooby-Doo, tem vários... Tem várias franquias aí que foram reprisadas à exaustão, né? E continuam sendo, inclusive. Pô, cara, aquele lance de levantar de manhã, ligar a TV e tá passando desenho. Cara. Pô, cara, isso era... Sábado animado. Sábado animado. Nossa, muito bom, cara. E assim, ele fazia muita questão, né, cara, de que se mantivessem esses programas infantis, né? Muitas TVs abertas extinguiram esse horário de programação infantil, porque realmente com o surgimento da internet e tal, assim, acabou não tendo mais retorno, né? A própria Globo, né, acabou com a TV Globinho, já tem alguns anos, né, tal, mas o Silvio Santos sempre insistiu que tem que ter. Tanto cara, é até interessante, né, a gente já tá caminhando pro final e a gente já pode começar a falar que na morte dele, né, que aconteceu dia 17 de agosto agora, né? Aqui no momento dessa gravação aqui tem um pouco mais de uma semana. Enquanto todas as outras emissoras estavam passando especiais ali, que logicamente já estavam guardados, já estavam gravados há algum tempo, já esperando, né, a morte dele, o SBT estava passando um desenho do Scooby-Doo. Isso aí é muito simbólico, isso aí, né, cara? Pô, e o SBT sempre teve umas coisas meio malucas, assim, tipo, eles botavam um programa anual, o programa não dava certo, tipo assim, no outro dia tava Chaves passando lá no meio da tarde. Dane, né? Nada a ver. Pô, e assim, tem umas paradas bem malucas que aconteceu na história do SBT, que tem a ver com o Silvio Santos, porque era ele que decidia essas paradas, né? Que é a disputa com a Globo ali entre os anos 80 e 90. Tem dois episódios que são interessantes, que um é durante a exibição da novela Rock Santeiro, que era da Globo, e a outra foi em relação ao filme do Rambo, que ia ser transmitido no SBT. Nessas duas ocasiões, as duas emissoras mexeram na grade de programação, disputando a audiência ali uma com a outra, né? No primeiro episódio, o Silvio Santos, ele anunciou, né? Ele falou isso durante o programa, que logo após a novela da Globo, vocês poderão assistir um filme sensacional. Não precisa deixar de assistir a novela, que depois vocês vão assistir o filme. E aí, a Globo, que, assim, não era boba, né? Sempre dava uma atrasada ali no capítulo da novela, segurava mais ali o intervalo, mas deu certo a estratégia do Silvio Santos. E com o filme do Rambo, foi muito louco, porque era o Rambo 2, que ia passar no SBT. E aí, tava passando na época uma novela da Globo que era muito famosa, que era Vale Tudo. Aí o que a Globo fez? Exibiu um episódio duplo, cara. Tipo, caramba, meio que de surpresa. Tacou 2 episódios seguidos da novela, assim, 2 episódios foda pra caramba, assim, cheio de coisa. E aí o que o Silvio Santos fez? Botou uma tela congelada, falando assim, não se preocupe, quando terminar a novela você vai assistir Rambo. Cara, ele é demais, cara.
Isso depois de uma semana fazendo chamada durante os comerciais, o filme do Rambo, não sei o quê, pá. Cara, isso é muito interessante porque você vê a diferença de postura dos dois, né? Das duas emissoras. Ali, a emissora do Roberto Marinho, né? A Globo, sempre teve esse ar superior, e realmente é a líder até hoje, né? De audiência, mas sempre teve esse ar superior onde você nunca vai ver na Globo alguém no ar ali citar outra TV, outra emissora. Agora SBT, meu irmão, não tinha papo na língua não. Você vai ver a novela da Globo, né? Beleza. Espera ver a novela lá que a gente vai esperar aqui pra liberar o filme. Entendeu? Você vê que tem um apelo muito mais popular, cara. Sabe? Não tem milindre, né? Pô, tinha um lance que ele pegava o telefone e fingia que tava falando com o dono da Globo lá, o Boni, né? Pedindo pro cara acabar com a novela mais cedo. Ai, cara, umas paradas muito nonsense, assim. Pô, vamos falar rapidão, assim, de uns aspectos relacionados à família do Silvio Santos. Tem aquele episódio que ele escondeu a primeira esposa lá nos anos 70, né? Tu tá ligado? Dizem, né, que é o único arrependimento da vida dele, né, cara? Porque ele queria posar de galã, né? O que acontece? Ele teve essa primeira esposa, que era a Cidinha, né? Maria Aparecida. E isso já lá no início ali dele, da carreira dele na televisão, né? Ele era casado, até teve a primeira filha com ela, que é a Cíntia, né? E adotou, né, a segunda filha dele, que é a Silvia. Só que ela era escondida do público. Ele, inclusive, antes de começar a gravar, todos os programas ele tirava aliança. E ele negava. Quando começaram a surgir os boatos, ele negava e falava que não sou casado não, tal. E dizem que ele se arrepende muito, porque essa esposa dele, essa primeira esposa, né, a Cidinha, ela teve câncer e morreu ainda muito jovem, né? Se eu não me engano, ela morreu com 38, 39 anos, deixando 2 filhas pequenas e tal. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E, além disso, ele estava numa fase... Assim, toda a vida dele foi de muito trabalho, né? Mas, assim, parece que ele era muito ausente, né, nessa fase aí. Eu já vi até uma entrevista dessa segunda filha dele, a Silvia, que fala que na infância eles não tiveram muito contato, não, com o Silvio Santos, não. Porque logo depois da morte da mãe, elas foram, assim, um dos últimos desejos da mãe era justamente que elas fossem criadas pela avó, né? Pela mãe dela, né? Justamente porque foi meio conturbado esse casamento. Isso aí remete a um evento também dramático aí da vida do Silvio Santos, que foi quando ele teve um problema na voz, em 1988, Isso. que ele foi para os Estados Unidos, né? Fez um tratamento, ficou alguns dias longe da televisão, e aí quando ele volta, ele dá uma entrevista em que ele deixa ali algumas personalidades e pessoas da plateia fazerem perguntas para ele. E é onde ele é perguntado a respeito da vida pessoal, porque ele nunca falou muito, né, sobre as questões assim mais pessoais dele, e é quando ele dá essas declarações aí que você citou. E aí ele se casa... Cara, algumas fontes que eu li informaram que ele já havia se divorciado, né, da Cidinha, quando ela morre, quando ela falece. E ele se casa no mesmo ano, me parece, ou no ano seguinte da morte da Cidinha, com a segunda esposa, que é a Isis, né? Ficou conhecida como Isis Abravanel, é isso mesmo? É Isis ou é Iris? Eu acho que é Iris. O nome é parecido, deu uma confundida. E é justamente com ela que ele vai ter as outras filhas, né? Ele só teve meninas, né? São 6 filhas, 5 biológicas, né? A Cíntia e a Silvia ali com a Cidinha, a Daniela, Patrícia
Rebeca e Renata com a Iris Abravanel. Vamos falar um pouquinho pra gente finalizar das polêmicas, das controvérsias, das declarações aí feitas pelo Silvio Santos durante a carreira? Pá, foram muitas, né? Pô, um cara que passou tanto tempo exposto ali em frente às câmeras, teve muito tempo a falar bobagem. Isso, não, até inclusive eu esqueci de falar, você me lembrou agora. Ele entrou no Guinness Book, né, como o apresentador não, o programa dele, né? O programa Silvio Santos entrou no Guinness Book em 93 como o programa mais duradouro da história. Ou seja, em 93. Ele ainda passou mais uns 30 anos aí fazendo o programa. Cara, muito louco. Sem né? falar que teve época que ele apresentava o programa 8 horas seguidas no mesmo dia. Assim, ele tinha uns blocos assim de programas tão grandes que era como se cada bloco fosse um programa inteiro. Pô, e é uma parada tão cabulosa que se ele tivesse condições assim de saúde com 93, 92 anos, ele ainda ia ter audiência, Sim. cara. Ele, tipo assim, ainda tinha essa personalidade magnética, né? Mesmo assim, ele é também conhecido por declarações, por falas racistas, homofóbicas, gordofóbicas, por até falas abusivas, né, com crianças que participaram ali dos seus programas. Tem umas passagens meio bizarras, né, cara? Quando ele fala, tem essa passagem... Agora, cara, assim, sendo bem honesto, cara, eu não acho que a gente nunca deve passar a mão para esse tipo de atitude, né? Atitude racista ou preconceituosa de qualquer forma, né? Homofóbica, misógina, gordofóbica, né? A gente tem que ser avesso a qualquer tipo de preconceito, né? Mas também eu queria pontuar que, assim, também é baixo a gente... É baixo fazer isso que a gente tá vendo aí, né? Tipo, o cara acabou de morrer, aí aparece um monte de gente querendo like, né? Querendo aparecer, querendo... tanto no Instagram quanto no YouTube, pessoal postando sem parar essas falas, assim, controversas dele, né? Meu irmão, por que isso agora? Sabe? Pô, só pra aparecer, meu irmão? Só pra aparecer? Não tá fazendo favor a ninguém, né? Mas claro que a gente não pode deixar passar, a gente não pode fingir que não aconteceu, né? Umas falas muito absurdas, como no momento que ele estava entrevistando uma atriz mirim negra, né? E ele pergunta o que ela quer ser quando crescer, e ela fala que quer ser atriz, e ele responde perguntando, com esse cabelo? Assim, é pesado, né, cara? Tem aquela conversa, eu não quero usar aquela velha desculpa esfarrapada, né, de, mas é um homem do seu tempo, né? Não tô dizendo que isso é uma desculpa, não justifica, não. Entendeu? Mas, assim... Acontece que, infelizmente, cara, o cara é muito velho, mano. Se eu tivesse que escolher uma como a mais bonitinha das gordinhas, eu ia ter dificuldade. Agora, você é muito graciosa, falando, embora você sendo de negra, né, a única negra entre as brancas, mas é bonita. Pô, irmão, e se a gente pega, assim, a TV aberta, os meios de comunicação de massa, eles seguram um espelho. O que a gente tá vendo ali é um reflexo da sociedade. E, cara, tipo, é pesado admitir isso, mas o que as pessoas gostavam de ver era piada racista, era piada gordofóbica, era piada machista. Mano, Trapalhões, tá ligado? Outros grandes nomes do humor aí fizeram carreira em cima desse tipo de piada, pô. Cacete Planeta, e aí vai. Então, até 20 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, era o que passava mesmo, era o que as pessoas queriam ver. E era o que dava audiência. Então, existe, assim, a responsabilidade dele em propagar esse tipo de piada, de coisa, mas é um pouco também o que as pessoas
queriam ver mesmo na TV, pô. E se as pessoas não mudavam de canal e tinham preferência por aquele canal ali do Silvio Santos, é porque eles sentiam um tipo de prazer muito esquisito e condenável nesse tipo de fala, nesse tipo de piada, que com o tempo foi pegando cada vez mais mal e ficando completamente distorcido, fora da realidade e se tornando inaceitável para o público que assiste, né? E é algo muito controverso hoje. Mas e agora, meu amigo Raul Trindade? Na sua opinião, qual é o legado de Silvio Santos? Legado, essa palavra é muito interessante, né? O que ele deixa aí de construído? Pô, cara, eu não consigo deixar de ter um pensamento crítico em relação a esse legado. No sentido, assim, de que a televisão aberta brasileira, ela sempre foi muito voltada ao entretenimento vazio, a uma parada de você não questionar aquilo que tá chegando ali até você, né? E eu acho que parte do legado do Silvio Santos é justamente esse, né? Mas, por outro lado, é também um legado de momentos extremamente divertidos, né? De entretenimento. Aquela parada do trabalhador que chega em casa, liga a TV e quer só um pouco de alienação ali para suportar o peso do dia a dia, né? Não deixa de fazer parte aí da vida das pessoas que acompanharam aí o Silvio Santos. E toda essa história da TV que se mistura com a história do Silvio Santos é o legado dele, né? O legado do comunicador, da personalidade, daquela coisa da presença de palco, né? Do showman que a gente falou lá no início, que é algo a ser uma referência, né? São vários os que tentaram ocupar esse espaço que ele ocupou e nunca conseguiram, né? E eu quero fugir daquela ideia de meritocracia, do self-made man, né? Do cara que veio de baixo e que se construiu e tal. Porque, como a gente conversou aqui em alguns momentos, né? Ele teve ali, a partir de certo momento, ligações com políticos poderosos, né? Da época que permitiram ele chegar onde chegou. E ele não é só uma história de sucesso, ele também está por trás de empreendimentos que faliram, que falharam, problemas lá com o Banco Pan-Americano, por exemplo, deu a volta por cima, né, em vários momentos, mas... Como um bom bilionário? É uma figura extremamente controversa que não deixa de ser um retrato ali da sociedade brasileira, de certa forma. E você, Felipe Sampaio, qual é o legado de Silvio Santos pra você? Cara, assim, eu acho que tudo tem dois lados, né? Acho que tudo tem... Tudo não. Acho que tudo é generalizar, mas assim, eu acho que todas as pessoas, né? A gente pode tentar tirar uma coisa boa, uma coisa ruim de todo mundo. E o Silvio Santos não é diferente, cara. Eu acho que, assim, na balança, as coisas boas podem até pesar mais. A questão dele transmitir um tipo de entretenimento assim, meio torpe, né? meio vazio, vamos dizer assim, né? Uma coisa que assim não tá te instruindo e tal, mas a gente tem que ver que, cara, tem lugar para todo mundo na televisão. E o principal objetivo da televisão, assim como todas as artes, né? Tô botando aqui os programas de televisão e filmes, etc., dentro do rol das artes ali, né? É realmente entreter a pessoa. Não necessariamente ensinar uma coisa nova. Se puder ensinar, é muito bom. Mas é isso que você falou, cara. Principalmente ele que fazia um programa pro povo, pro trabalhador. É pro cara que passou... no mínimo aí 8, 9 horas trabalhando, né? E de
2 a 4 horas no transporte, né? E o cara quer chegar em casa, só quer descansar um pouco, entendeu? Quer ver um negócio, quer um programa que ele possa assistir com a esposa e com o filho ali, um programa que fale com todas as idades, né? Que reúna a família. É aquele programa que você deixa a televisão... Cara, quando a gente fala Silvio Santos, o que vem na minha cabeça é aquele tipo de programa que no domingo tá ligado ali na televisão com volume alto enquanto todo mundo tá conversando, enquanto a família se senta à mesa ali para comer e aquilo tá participando quase como se fosse uma pessoa que tá ali no meio, sabe? Não é uma coisa, não, todos aqui prestem atenção, vamos aprender algo novo. Não! Ele é um cara que estava participando do seu domingo ali, estava te alegrando, né? Isso é uma coisa boa. Agora, eu acho que uma coisa ruim que ele deixa, um legado ruim, é justamente, além das falas preconceituosas e tal, mas eu acho que, assim, se você procurar essas falas, elas são até poucas comparadas a tanto material que ele gerou. Acho que qualquer pessoa, principalmente dessa época e com a idade dele, se tivesse tanto tempo no ar como ele ficou, meu irmão, pô, a maioria teria muito mais coisas comprometedoras aí gravadas. Mas enfim, eu acho que o que realmente é danoso é o discurso da meritocracia. Isso sim é um problema, cara. Você vê que o Silvio Santos, ele talvez seja o maior exemplo de meritocracia no Brasil, cara. O camelô que virou bilionário. E ele explorava isso, né? Ele explorava isso, ele sempre se chamou de camelô, ele sempre falava isso, reforçava e tal. Cara, como eu te falei no início, eu acredito que ele realmente vendeu algumas coisas e tal, mas isso não resume ele, sabe? Isso aí, cara, não quer dizer que ele passava necessidade, isso não quer dizer que todo o império dele foi construído em cima da caneta que ele vendeu. Não, cara. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? São experiências que ele passou na vida dele, mas não necessariamente estão interligadas. Mas enfim, isso não quer dizer que se você agora, você que é pobre, você agora sair, pegar uma caneta e ir pra rua vender, você não tem a chance de se tornar um bilionário. Não é assim que funciona, entendeu? Isso é um desserviço, né? E você vê que em diferentes entrevistas ele até se contradiz. Você vê que na maioria das vezes ele fala sobre trabalho duro e tal. Tem uma fala dele num programa que ficou muito famosa, que ele fala que o sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração. Aí ele abre o jaleco não, né? Abre o paletó assim, mostra a camisa por baixo molhada de suor, tipo assim, trabalha bastante que você consegue e tal. Isso é um desserviço, né? Em outra situação, eu já vi ele falando que ele conseguiu o que ele conseguiu na vida porque existem dois tipos de pessoa, as pessoas com sorte e as pessoas sem sorte. E ele, felizmente, teve sorte, entendeu? Isso é um discurso que para mim, condiz muito mais com a realidade, né? Então, mas eu acho que no saldo, cara, o legado que ele deixa é uma coisa positiva, sabe? Acho que ele moldou a televisão, moldou culturalmente o brasileiro, né? Abriu espaço para muitos artistas. Ele é um cara assim que, comparado com outros donos de televisão, ele me parecia um cara que respeitava muito mais o artista, né? E assim, alegrou o domingo de tantas milhares de pessoas aí por tanto tempo, né, cara? Tantas décadas aí. Então acho que no saldo ali o legado do Silvio Santos é muito positivo. Mas e você que tá ouvindo aí? Na sua opinião, qual é o legado do Silvio Santos? Fala pra gente. Ô Raul, fala pra eles aí, como é que eles podem entrar em contato com a gente? As maneiras são as mais variadas, mas principalmente a página do Instagram do Resenha Épica, deixando lá comentários, os quais a gente está sempre atento e gosta bastante de responder aqui nos episódios. Resenha Épica, e eu sempre me perco na hora de falar o nome da página do Instagram. @Resenha Épica. Ali, todas as
redes sociais aí, é só jogar ali @resenhaépica que vocês acham a gente. Temos aqui um comentário de uma ouvinte do nosso podcast, sempre muito presente. Acredito que se pronuncie Wazik, o nome. E ela diz o seguinte: que episódio, meus amigos, sobre a representatividade da capoeira no cinema. Salvo engano, o Wesley Snipes é um praticante dessa arte. Tem um filme Passageiro 57 que ele demonstra um pouco desse conhecimento. Ela comentando aqui o nosso episódio sobre a capoeira. E, se não me engano, o Wesley Snipes, naquele filme lá do Blade, ele também manda ali uns golpes de capoeira ali lutando contra os vampiros. Cara, maneiríssimo, cara. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu espero não estar dando spoiler. Quem não viu o Deadpool e Wolverine aí, pula 5 segundos aí que eu vou falar. Cara, o Wesley Snipes nesse filme tá muito foda, tá? Eu realmente precisava ver o Blade mais uma vez. E, pô, foi muito maneiro essa cena. Foi uma sequência de cenas, na verdade, né? Mas, pô, quem não viu aí, veja. Muito maneiro. Blade é o Blade, pô. E é isso, pessoal. Agradecemos e muito a audiência de vocês até agora. Fiquem com a gente aí mais um pouco nas redes sociais. Estamos lá sempre prontos para responder, para estar tirando dúvidas, para receber críticas e sugestões também de episódios. Um abraço e até a próxima. Valeu! Pamonharia, tipo, aqui pra onde eu moro tem bastante, assim. Pamonharia, cara? Eu nem conhecia essa palavra. Pamonharia, pô. E ideia é tipo assim, uma lanchonete que vende coisa de milho, mas principalmente pamonha, né? Cara, que maneiro. Sei lá, eu sei de umas 3 aqui por perto de casa, assim. Que maneiro, eu nunca tinha nem ouvido falar disso. Cara, mas voltando pro Silvio Santos aqui, cara. Bora!